A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez com vocês no nosso podcast do TENEC. Hoje, lição 2 da revista de adolescentes, né? As parábolas de Jesus são vivas, né? Será realmente uma lição abençoada e hoje nós estaremos com a lição 2, que tem como tema uma história sobre a oração. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, prazer estar aqui mais uma vez, né, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Daniel. Pai do Senhor, irmão Felipe, Pai do Senhor, irmã Hanani. É uma alegria muito grande participar desse projeto. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de muita gente. Glória a Deus. Meus irmãos, uma história sobre a oração, né? Lição de número 2. E temos aqui o texto, né? O texto base da nossa lição, a qual nós reforçamos junto aos professores da classe de adolescentes, ler, que realmente é um texto que será bastante usado, né, durante todo o discorrer da lição de número 2, que fica em Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. É uma linguagem bem atual, bem atualizada, então não terá dificuldade nenhuma de ser transmitida aos adolescentes. A lição ela começa trazendo uma observação para o professor, dizendo que a oração ela está para o discípulo de Jesus, assim como o ar está para os pulmões. É realmente indispensável, inclusive essa observação, irmão Daniel, que traz aqui na lição, é que alguém que está saudável, né, e nós temos aqui com o Daniel, que é médico, e nós não temos ninguém, alguém saudável para dizer, ou não saudável para dizer, hoje eu vou deixar de respirar, hoje eu vou viver sem respirar, não tem como, né? Então, ele traz essa observação dizendo que é tão, para a gente, indispensável a vida em oração para uma saúde espiritual, quanto para o homem respirar. É verdade. Esse trecho que no comentarista ele fala na parte dos professores, eu achei também tremendo. Porque ele diz assim, ninguém em plena saúde diz assim, eu não vou respirar porque estou cansado, né? E se a gente parar para analisar, é justamente isso. Quantas vezes a gente dá desculpas, vamos dizer assim, né? Estou cansado, hoje eu não vou orar. Mas quando a gente entende que a oração é igual, é a respiração do cristão, de todo aquele que serve a Jesus, a gente entende a real necessidade, né? E a gente ser capaz de transmitir isso para o adolescente é de extrema importância. Porque eu sempre digo para eles, oração não é coisa de adulto. Não é coisa daquela irmã do coque lá, da dirigente da oração, não. Oração é coisa de jovem, é coisa de adolescente. A oração, nós precisamos entender que a oração não é... A gente acha que é muito para as lideranças, que deve ser homem de oração, que está ali sentado no púlpito. Mas quando a gente absorve isso, puxa para a gente, dizendo a oração é coisa de adolescente, aí a gente entende a real necessidade, né? Porque o mundo, ele não disfarça mais, né? Os ataques do mundo, eles não são mais sutis, principalmente nessa geração. Então, quando a gente entende que a oração é o respirar e é a nossa arma que nós temos, né? Temos certeza que Deus ele pode fazer grandes coisas através de uma vida de oração. E estava me lembrando, né, de você falando, nós vivemos um contexto de pandemia ainda, do Covid-19, que é justamente uma doença que afeta os pulmões. E muita gente se viu em extremos desafios, né, na minha prática, no dia a dia, gente que não conseguia respirar direito, e a gente entende que, da mesma forma, como o ar faltou muito nessa pandemia, o ar faltou para muitas pessoas, a oração é esse ar. A gente vive esse contexto, estamos vivendo ainda, né? São mais de 2 anos de pandemia, principalmente no início de tudo mais que nós passamos, onde faltou literalmente oxigênio, nós vimos em Manaus, isso o adolescente viu, saiu em todos os jornais, em todas as noticiários, faltou oxigênio para muita gente. Mas imagine só o adolescente entender que viveu nesse contexto, que vive nesse contexto de pandemia, que tão importante como um leito de hospital, como o oxigênio que faltou no ar dos pulmões, é a oração, né? É entender que é o basal. Não tem como a gente viver sem oração. E um dos motivos quando o coração para é justamente o que a gente chama de hipóxia, que é quando falta ar.
quando falta álcool, o coração para. Da mesma forma na vida do adolescente, na vida de todo cristão, né? Quando a oração falta, o coração para. Glória a Deus. É verdade, é verdade. E assim, inclusive, isso é algo indispensável para a nossa vida. Nós precisamos realmente orar e orar em todo o tempo. É tanto que nós temos uma lição aqui também, antes de iniciar a própria lição, né, num ponto de partida, nós temos um destaque aqui para que comecemos a lição número 2 com uma oração, né? E isso é uma orientação muito importante para o professor. Eu não sei se na abertura, Irmã Hanani, de repente, na abertura da aula, até porque na abertura nós já recebemos a oração do pastor, mas pode ser feita uma outra oração, mas de repente ou na abertura ou no encerramento, mas ele traz a lição traz uma orientação aqui, Irmã Hanani, muito importante, que eu acho interessantíssima, para que seja feito um ciclo de oração ali mesmo na sala, a oração na prática, porque a gente vai aprender muito e vai ouvir muito acerca da oração, mas aqui a lição traz um destaque para que nós possamos fazer a oração também na prática com os adolescentes, um círculo de oração, até com motivos de oração, Mahanani, para que seja compartilhado com eles a praticidade da oração ali. Exatamente, até para não ficar só na teoria, né? Se a gente não ensinar só a teoria, a gente tem que realmente também ensinar a prática. E é uma coisa interessante a se fazer. Pode-se, já que o pastor faz aquela oração inicial, para iniciar o culto, tem os louvores, inclusive alguns pastores, não sei se todos, mas fazem aquela oração pelos professores, né? Pelos alunos, pela igreja, para iniciar a aula. Eu acho que poderia fazer algo assim. Ouvir o pedido de oração, né? Diz o título da lição, pergunta para eles, para os adolescentes. Você tem algum pedido de oração? Alguma coisa que você precise? Que a gente interceda, né? Para fazer expor esses pedidos e fazer essa oração inicial. Tanto pode ser no início, quanto pode ser ao final também, depois de ter explanado toda a parte mais didática, né? Do que seria a oração. E não deixar de falar especificamente o conceito de oração, né? Eu acho que seria bem interessante, porque adolescentes, eles gostam muito de conceitos. O que é isso? Então, você tem que chegar e dizer, isso é assim, né? Dá o conceito daquilo. Então, chega e diz, o que é oração? Né? Oração é conversar, né? Explicar para o adolescente. A oração é você conversar. Quando você conversa com um amigo, você está se relacionando com ele. E o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, a gente faz através da oração, né? E da leitura da palavra. Eu acho que isso devia ser o ponto inicial da lição, para que eles entendessem sobre o que exatamente vai falar, né? Que assim, a oração não é só você se ajoelhar e falar algumas palavras, que tem gente até que acha que é muito difícil orar, né? Você tem que estar falando palavras difíceis, palavras rebuscadas, mas não é isso, é apenas conversar. E é bom, na parte pedagógica, principalmente, você deixar bem claro, né, o conceito de como você fazer para orar, que seria exatamente deixar bem claro que seria orar, né? Perfeito, faz ali um momento de oração com esses motivos de oração, né? Nós precisamos, assim como nós discorremos sempre, fazer o adolescente amar a EBD, fazer ele também amar a oração, entender o conceito da oração e orar em si, ali junto com seus irmãos que estão naquela classe. Eu costumo dizer que Jesus, ele é, sem sombra de dúvida, o nosso maior modelo em tudo. Jesus é o nosso modelo, até porque ele foi um homem perfeito, sendo Deus foi homem também, e perfeito, não pecou, e então foi feito o sacrifício por todos nós. Jesus, ele é modelo para todos nós em tudo, e não diferente também em oração. Então, o primeiro tópico que ele vai trazer aqui, né, uma abordagem justamente sobre Jesus sendo esse modelo de oração, né, para todos nós, para o adolescente, também para nós, professores. Então, nessa primeira parte, nós precisamos ensinar ao adolescente sobre a importância da oração, compreendendo que Jesus, sendo perfeito, um homem que não pecou, ele orou. Eu costumo dizer, né, Daniel, que Jesus, ele não só falou acerca da oração, muitas vezes ele falou acerca da oração, mas Jesus, ele também praticava a oração. Os discípulos viam em Jesus o exemplo de alguém que orava, e em tudo Jesus orava para ensinar para os seus discípulos a importância sobre a oração.
Verdade. Tanto é que em Lucas, no capítulo 11, né, o versículo 1, diz que Jesus estava orando. E logo após, os discípulos, vendo o exemplo de Jesus, disseram, ensina-nos a orar, né? E aí eu fiquei refletindo, em reflexão um pouco, né? Nós, como professores de adolescentes, né, precisamos ser esse referencial também na vida deles, porque os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar porque viram Jesus orando, né? E da mesma forma, o Senhor tem nos colocado nessa missão de sermos ali servos do Senhor nas mãos dele para os adolescentes. Então, o primeiro passo precisa estar em nós. Se nós não tivermos essa consciência de que nós, como professores, precisamos ter justamente essa vida de oração também, o adolescente, ele sente, ele percebe, né? Ele sente que você ali não está totalmente disponível, você não está totalmente acessível, né? Então, quando a gente se põe nessa dispensação, nessa brecha, eu tenho certeza que Deus ele pode fazer muitas coisas. E como a própria lição diz, né? Jesus não apenas falava do Pai, ele falava com o Pai, né? Ele não falava apenas sobre Deus, ele falava com Deus, né? Quando a gente entende esse relacionamento mais íntimo, das nossas palavras não serem soltas ao vento, né? Porque, afinal de contas, ali, a escola dominical também é um campo de batalha. Cada aula, você está ali na frente de adolescentes cheios de conflitos, cheios de dilemas, né? Então, ali, todo mundo sentado bonitinho na sua frente, mas só Deus sabe como foi que aquele adolescente chegou ali, né? Só Deus sabe do que eles carregam por trás até chegar ali. Então, você, como cada um de nós, né, como professor de adolescente, se colocar à disposição de cada um deles, de não limitar o ensino da aula e dizer assim, acabou a aula, cada um por si, né, se virem agora não. Entender que a gente está num contexto, né? Eu tenho certeza que Deus pode fazer muita coisa através das nossas vidas. Glória a Deus. Eu costumo dizer, eu trabalho na área comercial, e eu sempre digo para os consultores, a gente não consegue vender aquilo que a gente não pode comprar, porque a gente não acredita que pode comprar. Jesus, ele, como Daniel falou, ele não só falava do Pai, sobre o Pai, ele conversava com o Pai. Ele falava acerca daquilo que ele conhecia, daquilo que ele tinha intimidade, daquilo que ele tinha relacionamento. Então, Jesus, ele é um modelo. Inclusive, tem um destaque aqui, né, no tópico, no primeiro tópico, no primeiro subtópico, tópico 1, que diz que Jesus, ele esteve orando em seu batismo, ele orou no lugar deserto, ele orou antes de escolher os 12, ele orou sozinho, e para isso tem as referências, né, que o professor pode acompanhar junto com os adolescentes. Ele, acompanhado no Monte da Transfiguração, ele estava em oração. Então, perceba que Jesus, ele orou em muitos momentos, antes de ele ir ser oferecido, ser preso para ser sacrifício, ele no Getsemane, ele orou, convidou os seus discípulos a estar em oração com ele. Então, a gente percebe que a vida de Jesus era uma vida de constante oração. Lá em Daniel, no capítulo de número 6, é um texto que fala acerca da cova de leões, mas é um texto que também reflete, ali trata conosco acerca da oração. E eu acho interessante que Daniel, ele vai saber sobre o edito, né? Aquele dito, né, que não podia orar, poderia fazer menção a nenhum outro naquele intervalo de tempo. E os perseguidores de Daniel vão até Daniel e eles vão pegar Daniel orando. Daniel sabia que ele poderia ser morto se ele fosse orar, mas mesmo assim Daniel não abandona a prática da oração, porque ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. É interessante que era como Daniel estivesse dizendo assim, eu orei até hoje sempre, em todo momento eu orei. Então se é para morrer, eu vou morrer orando. Então Daniel não abria mão da oração em nenhum momento, né? Literalmente a oração, ela tem uma importância na nossa vida e Jesus é o maior modelo de oração. E é interessante, Mahanan, que uma oração que Jesus ensinou, como o Daniel destacou em Lucas, capítulo de número 11, versículo 1, quando os discípulos pedem que Jesus ensine eles a orar, né? E se você tem dificuldade em orar, peça, porque Jesus também sabe ensinar e sabe como nós devemos orar. Tem a oração do Pai Nosso, eu queria falar um pouco com a irmã Hanan também, com o Daniel e com você, professor, né, acerca dessa oração do Pai Nosso, até porque tem uns princípios aqui que o autor ele destacou, mas é uma oração conhecida por nós todos, então não tem desculpa para orar. No mínimo, se não sabe orar,
tem pelo menos a oração do Pai Nosso para você iniciar praticando a oração, hein, Mahana? É verdade. A orar, na verdade, é muito simples. As pessoas complicam, né? Porque é como a gente está dizendo, acha que tem que ter palavras difíceis no meio, mas não. E Jesus, ele deixou o exemplo, através do Pai Nosso, né? De como a gente deve orar. Ser agradecido, a gente exaltar ao nome do Senhor, né? Dizer da sua grandeza, da sua majestade, dizer como ele é grande, agradecê-lo e não esquecer de pedir perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias a gente peca, né? É o exemplo da oração do Pai Nosso. Então, não é difícil. As pessoas fazem uma coisa assim, não... Eu, pelo menos, na classe, quando a gente sempre pede para um orar, né? Ou até mesmo um ensaio dos jovens, a gente está lá, vamos ouvir fulano, ele vai fazer a oração hoje, e todo mundo fica tremendo nas bases, com medo de orar, como se fosse uma coisa muito difícil de se fazer. Mas não é. Né? E se a gente seguir o modelo que Jesus deixou, aí é que fica fácil. Né? Primeiro começar chamando ele de quê? Que a gente chama ele de pai, paizinho, né? Alguém mais íntimo, né? Porque se você tem intimidade com Deus, você tem a liberdade de chamá-lo assim, né? Se você não tem ainda aquela intimidade de você estar sempre orando, de você chamar ele de pai, de paizinho, meu Deus, meu Senhor, já engrandecendo o nome dele, né? Por que não iniciando a oração assim? Então, passa para os adolescentes algumas variedades de como você pode orar, né? Que a gente vê que a gente não pode, lá na frente a gente vai ver na lição, que fala que a gente não pode apenas repetir as palavras do Pai Nosso, né? O Senhor quer que a gente tenha, que as palavras saiam do nosso coração, né? Mahanani, e estava vendo, acho que o pastor Reinaldo que disse, se eu não me engano, que é a primeira vez que se tem um relacionamento na Bíblia se chamando Deus de Pai, é na oração do Pai Nosso. No Antigo Testamento não tinha. Isaías tem, mas na tradução original do termo da palavra Pai, no capítulo de Isaías, é ainda no sentido de um Deus assim maior, um Deus grande, um Deus todo-poderoso. Mas nesse sentido, como no aramaico diz, do Abba Pai, né, aquele pai mais próximo é a primeira vez. E a gente sabe que muitos dos adolescentes chegam com a família desestruturada, chegam sem ter um relacionamento saudável com seus pais, e a gente ser capaz de transmitir isso, dizer, olha, Deus é seu pai. Deus é seu pai. Por mais que cada um carregue seus traumas, carregue suas dificuldades, mas ter acesso a essa intimidade com o Senhor, e não foi os discípulos que chamaram, não. Foi Jesus que estava dizendo, você pode chamar Deus de Pai. Né? Porque Você foi pode se através de Jesus Cristo, aproximar né? dele. Foi através Verdade. de Jesus Cristo, da morte dele, da entrega dele, que nós temos esse direito de chamá-lo de pai, de ter essa intimidade. Porque realmente no Antigo Testamento não se tinha essa intimidade, tinha que ter um intermediador, né? Para conseguir chegar a falar com Deus. E através da morte de Jesus Cristo, nós ganhamos esse direito de O véu se chamá-lo de rasgou, pai, né? né? Hã? O véu se rasgou. É Acesso verdade, o total. véu se rasgou. Acesso total. Então, você não precisa estar com essa formalidade, digamos assim, né? Com o Senhor. E o negócio você falou que muitos adolescentes chegam sem saber orar, né? Uma vez a gente chamou um adolescente para orar, aí lá na frente, e aí ele virou e fez, eu não sei orar. Aí o professor estava lá do lado dele, começou a narrar a oração. Diga assim, assim, ó. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí ele, Senhor, meu Deus, meu Pai. Uma coisa tão simples, né? Mas, infelizmente, assim, a gente sabe que muitos têm essa dificuldade, mas não vamos deixar essa dificuldade vencer, não. Puxa mesmo para orar, dá desafios para eles. Não sabe, eu lhe ensino aqui. Você vai recitando a oração, você vai repetindo. Tem a primeira vez, né? E depois pega a prática, pega o costume. O importante é ensinar, né? Porque realmente a gente sabe que tem adolescentes que não tiveram a sua infância dentro da igreja, não tiveram esse contato, né? Essa intimidade de conseguir, de saber orar, ou de alguém que mostrasse para ele os pais, que ia lá e orasse, como eu faço, por exemplo, com as minhas filhas, né? Sempre antes de dormir, aí como elas ainda são muito pequenas, uma tem 5 anos, outra tem 10, então eu sempre
faço com elas como a gente faz no departamento infantil, as professoras. Fecha os olhinhos e vamos orar. A gente fala e elas repetem. Mas muitas vezes eu peço para a minha mais velha orar e ela já entende, né? Esse passo a passo da oração, justamente por causa dessa prática diária que a gente tem na hora da refeição, quando se senta à mesa, todo mundo, antes de comer, vamos agradecer a Deus. Elas mesmas já vão, fecham os olhinhos e já ou ficam atentas, ouvindo o pai orar, ou então a mim, né? Quando a gente está sem o pai. Então, assim, precisa realmente ter esse ensinamento da parte do professor para o adolescente, aquele que não tem essa intimidade com essa parte da oração, né? Perfeito, perfeito. E esse aspecto, né, de intimidade, não tem para que ter vergonha, não tem para que ter medo de errar, de dizer alguma coisa. Você está dentro do seu pai, está dentro do seu pai, você não se preocupa com nada. Você só está preocupado em desabafar, em se abrir com ele, conversar com ele, contar os seus temores, contar os seus medos, até porque ele nos conhece. Então, chegue diante do Senhor e realmente ore sem medo, sem nenhuma vergonha. Eu acho que nesse primeiro tópico o professor precisa se aprofundar muito, né, no que diz respeito à importância da oração, que a oração é uma intimidade e também um aspecto pessoal, é algo meu com o Senhor. É tanto que o Senhor ele motiva muito a que nós entremos no quarto, né, e entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará, porque esse contato, essa intimidade é um aspecto pessoal, não importa como alguém ora, eu preciso criar o meu relacionamento, a minha intimidade de oração com meu Pai. Eu me lembro que uma vez, numa vigília, morava lá em Equador, e nós estávamos num grupo com o pastor, com alguns irmãos, né, em vigília lá em Equador. Não temos monte, mas tem serra. Equador é em cima de uma serra, muita pedra, né, tem muita pedreira, e literalmente tem que a gente chama lá de um lajeiro, né, que é uma pedra assim um pouco plana. A gente estava num lajeiro lá orando, e me marcou muito, porque o meu primo, ele era novo convertido. Eu acho que ele não tinha nem 2 meses de crente, novo convertido, estava naquele fervor espiritual, uma bênção, buscando ao Senhor. E naquele momento de oração, todo mundo com o olho fechado, com as mãos dadas, né? E a gente orando, de repente, algo chamou a atenção, que foi a oração dele, porque ele, talvez por ser um novo convertido, tinha algo, uma essência maravilhosa que, na verdade, mesmo nós, depois de passar pelo discipulado, depois de muito tempo na verdade, não podemos perder. E a oração dela: oh, meu Pai, o Senhor que está aqui comigo, Senhor, eu estou te orando, Paizinho. E você sentia aquela essência na oração, e para ele não importava quem estava ali ao redor dele, ele queria ele orar. Então, a oração traz esse aspecto do pessoal, da intimidade, literalmente é você e Deus, e nós queremos estimular você, professor, nesse primeiro tópico, né, da importância da oração, mostrar para o adolescente que Jesus é o modelo de oração, que Jesus, ele, pelo sacrifício, o véu se rasgou de alto a baixo, é acesso total, que ele está nos ensinando a orar, ele está nos impelindo a orar, ele é o nosso maior modelo de oração, e ele está disponível para ensinar. Você quer aprender a orar, quer aprender a falar, quer aprender a chegar-se diante do Pai? Eu ensino você, eu estou com você, eu estou disponível para lhe ajudar. Então, literalmente, esse primeiro tópico, né, fala acerca da importância da oração, é algo fundamental e um princípio também da oração. Irmão Daniel, que o autor, que a lição destaca aqui, além de vários princípios, né, o princípio que podemos chamar Deus de Pai, como o irmão Hanan nos trouxe. Nós discutimos aqui de forma aprofundada também um outro princípio da questão da exaltação a Deus, que foi destacado aqui também, e um outro princípio também, que é o princípio que a entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai na oração. Dar-nos hoje o pão. Nós precisamos entender que a oração, como que é algo indispensável no dia a dia, nós precisamos orar também porque as nossas necessidades precisam ser entregues ao Senhor, porque Ele provê para nós todos os dias o pão, né? Eu queria ouvir o irmão Daniel ainda trazendo um aprofundamento também sobre esse nosso primeiro tópico, mas eu estava
meditando esses dias, nós estamos na jornada Atos de Fé, e eu estava atentando para justamente um personagem do livro Heróis da Fé, que eu estimulo também o professor a usar muito. Heróis da Fé tem muitos testemunhos impactantes de oração, e é uma dica pedagógica. Você pode trazer um livro, como Heróis da Fé e tantos outros livros, como tem um livro também, A Oração, de Timothy Keller. Então, você pode trazer para a sala de aula um livro, apresentar aos alunos, né, e falar sobre um conteúdo do livro, mas Heróis da Fé tem muitos testemunhos, né, para você trazer para a sala de aula, mas mais que isso, traga para a sala de aula também testemunhos dos próprios alunos, né? Estimule os próprios adolescentes a contarem ali testemunhos de resposta de oração, porque Deus responde às orações de todos, inclusive do adolescente. Mas um personagem de Herói da Fé que me chama muita atenção no que diz respeito à oração é George Miller, né? George Miller, aquele missionário, né? O pai dos órfãos, ele ali na Inglaterra, que Deus o ajudou a construir orfanatos, a construir escolas, e ele tinha um caderno de oração com mais de 50.000 orações respondidas. É algo extraordinário. E ele não fazia nada assim orar, porque ele entendia, Daniel, que a oração era tão importante quanto o pão. É tanto que teve alguns dias que não tinha pão no orfanato, e ele se debruçava em oração, e Deus provia o pão. Glória a Deus. Verdade. Eu escutei uma frase uma vez dizendo que a oração ela não muda Deus, ela muda a mim, né? Ela não é feita para mudar o coração de Deus, ela é feita para mudar o meu coração, né? E quando eu lanço diante do Senhor as minhas necessidades, né? Uma palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? Não é que Ele vai cuidar, não é que Ele cuidou, é que Ele tem cuidado, ou seja, é o presente contínuo, né? Ele tem cuidado dia após dia. Quando a gente entende que a gente tem esse Deus presente, que a gente tem acesso a Ele, a gente pode contar a nossa intimidade, contar as nossas necessidades. O adolescente, ele precisa entender também que ele pode desabafar com Deus. Deus não é um amigo imaginário, né? Que fique bem claro isso, porque um amigo imaginário é algo abstrato, que não responde, que não interage, não é nada. Deus, ele é um ser real, é um ser que ele interage com o seu povo, né? Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e eu vou ficar calado? Não. Então, assim, clama a mim e eu vou fechar os ouvidos? Não, clama a mim e responder-te-ei, né? E o adolescente, ele tem acesso a essa palavra, tem acesso a essa liberdade de desabafar com Deus. Assim como a gente muitas vezes vai desabafar com um amigo, outros vão desabafar nas redes sociais, vão desabafar mandando indireta e para os amigos nas redes sociais. Faz isso não, meu filho. Vai orar que é melhor. Falando em redes sociais, a lição traz aqui um auxílio pedagógico também, justamente sobre essa questão das redes sociais. E Mahanan, ela pode falar acerca de algo que eu vou perguntar aqui, até porque ela é mãe e tem uma visão aí muito mais abrangente do que a nossa, até porque mãe realmente tem uns olhares diferentes, né? Consegue realmente ver o todo, né? E ele, no auxílio pedagógico, ele vai trazer aqui para a gente algumas informações acerca das redes sociais que o Daniel acabou de falar, né? O brasileiro, ele passa muito tempo nas redes sociais, ele gasta muito tempo, WhatsApp, Facebook, Instagram, e eu compreendo que as redes sociais podem sim, não é algo do demônio, né? Porque muita gente diz que as redes sociais é algo do demônio. Não é. Nós hoje sabemos, até pela pandemia, que nós usamos as redes sociais para evangelizar, é uma ferramenta abençoada, mas pode sim tornar-se uma distração, Mahanani, e uma distração que rouba tempo para a oração. Muito. Muito. Por incrível que pareça, né? É porque, infelizmente, o pecado ele é muito atrativo. Então, quando você está nas redes sociais, chama atenção, né? E as coisas, aqueles vídeos... Minhas filhas amam ficar assistindo videozinhos na internet. E eu tenho que chamar atenção, chamar para comer, Eu tenho até descobri um aplicativo para limitar o tempo de uso, para poder me ajudar nisso. A gente vai buscando soluções. Mas, realmente, a gente tem que estar, vamos dizer assim, de orelha em pé, atentos, né? Porque, realmente, as redes sociais estão aí
para tomar a vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, infelizmente. Tomar não só o tempo para estudo, o tempo para brincar, mas principalmente o tempo para estar em família, né? O tempo de orar, de buscar a Deus, porque a gente tem que ensinar desde criança, né? Eu cresci no evangélico, fui ensinada desde criança a buscar a Deus, e isso é o que me sustentou até hoje, né? E é o que eu passo para as minhas filhas. E às vezes elas ficam, mamãe, me quero celular para me assistir. Não, primeiro a gente tem que orar, ou então primeiro vamos fazer o nosso culto doméstico, para poder então ter a parte da diversão, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa parte das redes sociais. É bom, é interessante a gente ver coisas novas. Nos ajudou muito nessa pandemia, né? Não só a gente pregar a palavra do Senhor, mas a gente mesmo se relacionar com os nossos próximos familiares. Quando nós tivemos tivemos Covid no período do meu aniversário. Então, no meu aniversário, eu tive um aniversário virtual no ano passado, Eita. porque estávamos todos com Covid aqui em casa. Mas os presentes foram virtuais ou chegaram mesmo, de verdade? Chegaram, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a festa foi virtual, então eu comprei um bolinho aqui, minha mãe comprou um bolinho lá, e a gente, através da internet, cantamos o parabéns, oramos e agradecemos a Deus, né? Então, assim, a internet, ela veio para nos ajudar, nos auxiliar em muitas coisas. Infelizmente, as pessoas usam para muitas coisas más, né? Mas, inclusive, a gente usou muito a internet para fazer oração. Lá na nossa igreja, tinha a parte do círculo de oração, as senhoras usaram muito, faziam cultos pela internet, né? Até no WhatsApp, sempre gravando áudio na hora ali, uma orava, a outra cantava. Então, a gente vê que realmente não é coisa do demônio, não é coisa do inimigo, não. Né? A gente tem que usar para o bem, só saber usar. O adolescente... Pode falar, Daniel. Oh, desculpa. Eu acho que essa lição dá para a gente lançar vários desafios para o adolescente. Uma vez eu estava falando sobre oração também na classe, e aí justamente sobre as redes sociais, né, que tomam muito tempo. E tem uma ferramenta no Instagram que ela mostra a quantidade de horas que você passa no seu dia a dia. Aí eu desafiei o adolescente lá na hora. Pega seu celular e abre aí. Clica aí em tal canto se mostrando. Veja aí, quantas horas você passa por dia no seu Instagram? Agora, quantas horas você passa orando, lendo a palavra, ou estudando mesmo, fazendo outras atividades, né? E aí, eu tenho uma prática pessoal, né? E também lancei esse desafio lá para os adolescentes. Se isso lhe atrapalha, a gente acha que o jejum deve ser feito só de comida, né? Mas que tal você fazer um desafio de um jejum de redes sociais com seus adolescentes, né? Tira ali 12 horas ou 24 horas, né? Aqui a gente tem que frear também. Ficava um olhando pro outro assim, vixe, passar um dia assim, mexendo no Instagram, sem abrir o WhatsApp, meu Deus, sabe como é que vai ser? Mas vai descobrindo, né? Quanto tempo a gente passa e quanto tempo a gente pode aproveitar melhor, né, essas situações. E, Maranane, falando de oração, né, me veio aqui a lembrança que, graças a Deus, eu também tive a oportunidade de crescer dentro de oração. Minha mãe é dirigente de oração, e aí sempre vi muito esse carinho por esse trabalho, né? E a gente sabe que nos nossos dias de hoje tem sido muito difícil o adolescente, o jovem, buscar o seu num círculo de oração em si, né? E, de repente, o que você acha, professor, de convidar a dirigente de oração para participar desse momento da sua classe, né? Olha aí, ó. Mas dá muito trabalho, não sei o quê. Nem mantente, né? Tenho certeza que elas vão se sentir honradas, né, em participar da escola dominical, trazer essa proximidade para o adolescente. E ali cria o vínculo, uma vai para o lado e o adolescente também, depois vai para a oração também, vai conhecendo o trabalho, como é prazeroso estar ali nos sábados pela manhã, né? Através de oração. Glória a Deus, 2 auxílios pedagógicos aí do nosso irmão Daniel Santos para você, professor. Leva a dirigente do ciclo da oração para a sala de aula, para a sua sala de aula, para ela falar a respeito da oração, para ela convidar os adolescentes para o ciclo da oração e também, literalmente, esse momento de confronto, porque é um confronto realmente, quanto tempo nós
E o adolescente temos gastado, às vezes, em redes sociais. Então, você, professor, você pode ter esse momento de confronto aos adolescentes, é um confronto saudável e também espiritual, para que eles possam compreender o quanto eles têm gastado realmente de tempo em redes sociais, que poderia ser tempo que eles estariam investindo em oração. Não é deixar de usar as redes sociais, até porque a gente sabe que vai ser impossível do adolescente deixar de usar as redes sociais. Não, eu vou abolir aqui, nunca mais eu vou usar. A gente sabe que eles vão continuar usando, mas é só realmente você confrontar eles a entenderem que tem tempo para tudo, só que o tempo em oração é prioridade. Não é que o tempo da oração está dentro do nosso cronograma junto com outras coisas. É entender que o tempo de oração ele é prioridade. Depois disso é que eu posso fazer outras coisas, inclusive mexer nas redes sociais. Então, esse momento de confronto aí, né? Esse foi o nosso primeiro bloco, a importância da oração, ensinar literalmente a importância da oração. E nós temos aqui no tópico 2, né, tratando acerca de estimular a prática da perseverança da oração, né? Porque tem esses dois aspectos na lição. Tem a importância da oração e estimular os adolescentes na perseverança da oração, a continuarem orando e orarem sem cessar, orar em todo o tempo. Inclusive, Jesus ele vai trazer aqui, a lição vai trazer aqui uma parábola de Jesus lá em Lucas, capítulo 11. Nós estamos tratando muito acerca de Lucas 11, por isso que eu falo da importância de ler Lucas 11, porque a gente discorre muito sobre esse texto, né, durante a lição. E também na perseverança à oração, a lição traz esse destaque aqui para Lucas capítulo 11, a parábola do amigo, o amigo que vai importunar o outro amigo até que o seu pedido seja concedido, né? E é uma história bem curta, bem fácil ali de você ler, você trazer ali uma conjecturar, uma dramatização acerca daquela parábola para dentro da sua sala de aula, né? Um amigo, e Jesus faz um confronto àqueles que estão lhe ouvindo, seus discípulos, e justamente falando acerca da oração, né? E ele vai dizer, se você chegar um amigo seu chegar na sua casa, mesmo que é muito tarde, meia-noite, rapaz, meia-noite, e o seu amigo chegar na sua casa, era a cultura da época, né? Que quando um amigo chegava na casa de outro amigo judeu, ele precisava servir bem, alimentar bem o seu amigo. Então, já imagine se um amigo chegar na sua casa, mesmo que é muito tarde, você está sem pão, você vai para onde? Procurar num vizinho amigo e pedir pão. É meia-noite, seu amigo está deitado, está dormindo, todo mundo está dormindo, mas se você for bater lá, começar a bater, começar a pedir, olha, ele pode estar deitado, está naquele sono gostoso, terceiro sono já, mas se você bater e chamar ele, pode ter certeza que se ele não for, mesmo pela amizade, ele vai com certeza lhe conceder os pães para você alimentar o seu convidado ou aquele que está em sua casa, só para você parar de importunar. Então, olha o contexto que Jesus traz para ensinar os seus discípulos acerca da perseverança à oração. Não é que Jesus ali está querendo ensinar que o Pai, né, que isso fique bem claro, no contexto da lição também está isso exposto para nós, que o Senhor, que Deus, é aquele vizinho que não queria dar. Não é isso. O contexto que Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos na perseverança da oração é que eles precisavam orar até que o Senhor respondesse ou até que sua resposta chegasse até eles. Eles precisavam orar até que lhe fossem respondidas e até que o Senhor se manifestasse. Não importa quanto tempo vai durar, não importa quanto tempo vai demorar, mas você precisa continuar orando. Está tudo acerca da perseverança, da oração, Daniel, e você trouxe aí o exemplo da sua experiência pessoal, né, irmã Laura, dirigente desse oração, tive uma alegria já de participar de vários ciclos de oração com a irmã Laura dirigindo, e eu tenho certeza que, como experiência pessoal, traz daí da sua mãe, do ciclo de oração, você sempre foi ensinado, com certeza, a perseverar, a orar sempre, a orar por tudo, a orar em todo o tempo, e o professor ele precisa destacar bem, não só a importância da oração, mas também estimular os alunos, os adolescentes, os seus alunos, a perseverarem na oração, a orarem. E nós vamos falar mais na frente, viu? Independentemente da resposta, mas orarem todo o tempo. Verdade. E uma vez eu estava mandando a Maia, outro professor de adolescente também, ele falando sobre a oração na nossa classe,
ele dizendo que às vezes, muitas vezes a gente acaba romantizando a oração. Como assim? Ah, achando que é coisa linda, assim, bem abstrata. Mas carne quer o quê? Carne quer pecar. Carne quer orar. Carne quer dobrar os joelhos. Não, não quer. É, A vontade não vem, né? Quando a gente não tem uma vida de oração, como, né, muito se diz, né? Não espere a vontade chegar para orar para você começar, não. Ore sem vontade mesmo. Ore sem querer, ore com preguiça, ore cansado, porque aí o costume, né, a prática, a perseverança, aí a gente vai começando a entender que aquilo ali é vital para a nossa vida. E aquilo que não tinha prazer antes, mas rapaz, não é bom mesmo esse negócio de oração? Não é bom mesmo ter essa comunhão com o Senhor, né? O adolescente pode achar maçante inicialmente, porque talvez não está acostumado com aquilo, porque, afinal de contas, quer pegar no WhatsApp, ficar conversando com Deus e o mundo, ficar falando um monte de coisa, postando em redes sociais, porque é o que a carne deseja. Mas quando a gente ora sem vontade, ora que a vontade chega, né? Começa com esses desafios, com esses incentivos, e aí depois, daqui a pouco, tá orando igual o salmista, dizendo: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Né? glória a Deus. Glória a Deus. O próprio texto da lição diz, né? Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Nós conhecemos o texto em outras versões também, mas esse texto, ele literalmente, ele nos estimula a orarmos e a perseverarmos na oração. E eu destaquei aqui um conteúdo nesse tópico 2 que diz que a proposta da história é nos ensinar por contraste. Ou seja, se até um homem indisposto é capaz de atender um amigo persistente, quanto mais o nosso Pai amoroso que atenderá as orações de seus filhos que perseverantemente lhe clamam. A lição é que a oração perseverante produz grandes resultados. Então, o que a lição está querendo nos passar, que a parábola passa, que Jesus está ensinando para os seus discípulos, é que a oração perseverante ela produz grandes efeitos, que nós precisamos orar até ali, literalmente, como que bater a porta. Até a porta abrir, você continue orando. Eu lembro muito de Daniel. Daniel, lá, quando Daniel começa a orar, aquela campanha de oração, e a resposta não chega, Daniel orando, e a resposta não chega, Daniel orando. Daniel não conhecia, mas não sabia, mas no mundo espiritual a resposta tinha sido bloqueada, porque estava tendo ali um conflito que o Senhor mandou o seu anjo, ele quebrou aquelas hostes, quebrou aqueles principados, e a resposta chegou depois de alguns dias até Daniel, mas Daniel ele não parou de orar. Daniel não enfraqueceu no seu anseio de orar, no seu desejo de orar. Eu acho que é por isso, irmã Nani, que Charles Spurgeon ele disse um dia: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Por quê? Porque além da oração ser importante, nós precisamos entender que a oração precisa ser perseverante, que nós precisamos orar em todo o tempo, até porque, como diz também John Wesley, eu anotei essa frase que eu já tinha anotado há muito tempo, um grande avivalista, ele diz que Deus não faz nada a não ser em resposta de oração. Então, nós precisamos orar e perseverar em oração, porque Deus há de nos responder. O adolescente precisa entender e precisa ter fé que ele precisa orar, porque ele ama a Deus, porque ele quer conversar com Deus, e no que diz respeito aos seus propósitos, aos propósitos da oração, ele precisa perseverar em orar, porque ele precisa compreender com fé que Deus irá lhe responder, irmã. É verdade. A oração, ela tem que ter, ela é acompanhada da fé, né? A fé é que ela traz a certeza de que aquela oração está chegando aos ouvidos do Pai, né? Então, assim, todo mundo tem alguma coisa para pedir. Todos nós temos algo para pedir a Deus, né? Seja saúde, seja na escola para os adolescentes, né? Então, Deus, ele estimula, Jesus, ele estimula a gente a pedir, né? Como diz lá em Mateus 7, 7 e 7, que diz: pedir e dar-se-vos-á, que é a outra versão daquele texto, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra,
e o que bate se abre. Então, ele estimula a gente a perseverar e a estar pedindo, buscando. Por quê? Porque o Senhor, ele quer saber o que a gente quer. Ele quer ouvir da nossa boca o nosso desejo, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos planos. Ele quer que a gente busque a Ele e fale com Ele, né? Por isso que ele diz, fale, peça. Agora, a gente tem que também saber pedir, né? A gente também não pode pedir de qualquer jeito, né? E o Senhor, ele nos leva a entender que o nosso pedido, ele não pode ir de encontro com o reino de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas pedem coisas que não podem ser atendidas. Por exemplo, o jovem vai lá e pede para, o adolescente vai lá e pede para passar. Jesus, eu preciso passar na prova, porque se eu for reprovado, eu vou levar bronca em casa, né? Mas como é que ele vai passar nessa prova se ele também não fez a parte dele e estudou, né? Tem que ter as duas partes, os dois lados. Mas vale você pedir a Deus, Senhor, me ajuda, né? Me lembre aquilo que eu estudei, me lembre tudo aquilo que eu pesquisei, que eu estudei, que eu guardei na mente, para que eu consiga passar nessa prova, né? Em relação ao que você estava falando, de alguns outros exemplos, né, que a gente vê de perseverança e de busca nessa oração. A gente vê a história de Esté, por exemplo. É um exemplo que nós, os professores, podem dar na sala. Esté, quando viu a necessidade de interceder pelo seu povo, ela colocou e pediu que todo o povo estivesse em oração durante 3 dias e 3 noites, né? Em oração e jejum. E, como ela pediu, não só ela, mas todo o povo, foi atendido. Então, a recompensa, a gente vê assim, a recompensa da oração, a recompensa da perseverança, a recompensa da busca, é justamente as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é a vitória sobre aquele problema, né? Ou um outro exemplo que a gente pode dar é o de Neemias, por exemplo. Neemias, quando soube que Jerusalém ainda estava com seus muros derrubados, suas portas queimadas, que foi que a primeira coisa que ele foi fazer foi orar e buscar o Senhor, né? Soluções para resolver aquele problema. E ele orou e jejuou até que Deus deu a solução para ele. Ele foi lá e Deus esteve com ele. E cada problema que acontecia, cada interrupção, ele ia lá, orava e Deus o ajudava. Então, a palavra do Senhor, ela nos leva a estar sempre pedindo, a estar sempre buscando, perseverando, porque quando a gente toma essa posição, uma hora, na hora certa, Deus vai responder, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós já estamos encerrando o bloco 2, né? Porque é um bloco bem curto, que é a respeito da perseverança da oração, mas que essa oração perseverante, ela não esteja atrelada apenas àquilo que havemos de pedir, né? Nós precisamos passar para o adolescente que essa oração perseverante, ela também tem um aspecto de ser constante. Então, dele orar sempre, independentemente dos pedidos que ele tenha para fazer para o Senhor, mas que ele venha orar sempre e em todo momento, assim como Jesus orou sempre, que a nossa oração seja perseverante no Senhor, até que venha criar ali realmente um hábito, uma entrega prazerosa no ato da oração. Nós vamos entrar já no bloco 3, né? Daqui a pouco já caminhando para a conclusão dessa lição do número 2, e o bloco 3, que é o tópico 3, peça, busque, bata e a resposta virá. Você percebe que a lição ela começa, né, falando sobre a importância da oração, depois da perseverança da oração, e no final ela vem dizer que porque o menos importante é o que Deus pode fazer por nós através da oração, né? O mais importante, né, é por isso que a lição nos 2 tópicos ela traz isso, é o que Deus pode fazer em nós através da oração. Então, a importância da oração, não dá para viver sem ela, ela é indispensável. A perseverança da oração, eu preciso orar em todo o tempo, e então, com fé, crendo, eu creio que a resposta ela virá. E eu queria ouvir daqui a pouco a irmã Hanani falando sobre as 3 respostas da oração, deixar aqui as 3 respostas da oração, mas crendo também que Deus ele
ele é poderoso para responder. Irmão Daniel, eu queria ouvir o irmão Daniel com alguma... Vai trazer para nós uma experiência de uma resposta de oração. Todos nós temos experiência para contar. Se fosse aqui, dá tempo, né? Nós não teríamos tempo suficiente, porque realmente são muitas as nossas respondidas. Eu mesmo guardo muitas experiências. Uma, por exemplo, uma provisão milagrosa de Deus na minha casa. E você, como eu disse, né, um auxílio pedagógico, você, professor, pode estimular os alunos a contarem experiências, testemunhos em resposta de orações, ou você contar, ou trazer alguém para testemunhar, né, uma resposta de oração. Eu guardo, por exemplo, antes de ouvir o nosso irmão Daniel, uma vez que nós estávamos precisando de uma provisão de alimento, meu pai pastor, estava no campo e muito difícil, não estávamos passando fome, até porque Deus ele não há de deixar desamparado aquele que é servo seu, mas passando um aperto, uma prova muito grande, né? E eu lembro que eu e minha irmã, Esther, nós éramos pequenos, mas aprendemos desde sempre que precisávamos orar, porque o Senhor ouvia oração do justo, né? Aquele que é justificado, aquele que está no Senhor. E nós fomos para o quarto e começamos a orar: Senhor, a situação está difícil, pequeno, e começamos a orar, orando. Daqui a pouco, antes de nós terminarmos a oração, isso realmente eu guardo muito, porque foi algo assim, algo extraordinário, porque nós éramos crianças e foi uma oração milagrosa, atendida de forma instantânea. Antes de nós terminarmos aquela oração, chegou um irmão, e aquele irmão daqui de Natal, né? Meu pai era pastor lá em São José do Sabugi, chegou numa estrada, que eu não sei que carro era aquele, mas eu lembro, até hoje eu converso com manhã sobre isso, muito forte, e o pai saiu para atender o irmão daqui de Natal. Deus tocou no coração dele, ele fez uma feira, saiu para o interior para deixar na casa do meu pai. Nós estávamos em oração, não sabíamos, mas antes de nós orarmos, o Senhor já tinha provido para provar que ele conhece os nossos pensamentos, e ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele conhece, irmão Daniel, as nossas orações, ele é fiel para responder. Glória a Deus, é verdade, viu? São muitas coisas, né, que o Senhor faz, que o Senhor providencia através quando a gente decide, né, viver essa vida de oração. Eu tava me lembrando, né, quando foi pro meu vestibular, já faz um tempinho, mas eu tinha um desejo sempre se eu dizia assim, né, que se eu passasse no vestibular, eu ia dar um curso de gratidão. Mas não era nem a forma de um voto, era orando assim, dizendo que eu tinha esse desejo de fazer esse culto de gratidão. E eu lembro que nós estávamos preparando o congresso de jovens da minha igreja, e no primeiro dia, eu nunca tinha compartilhado isso com ninguém. E no primeiro dia do congresso, o senhor usou uma cantora e disse: pode marcar a data do culto de gratidão, porque a sua vitória vai chegar. E aí eu cheguei em casa, eu fiz: Jesus, tranquei no quarto: Jesus, vem cá. Vamos marcar aqui a data do culto de gratidão. Vai ser no dia 10 de agosto de 2013, porque eu ainda vou passar por segundo semestre, Jesus. Disse desse jeito. Só que eu só tinha feito o Enem, não tinha corrigido ainda, eu não sabia quantas questões eu tinha acertado, não tinha saído a nota, o SISU, né? E abri 2 meses depois, eu já estava marcando a data do culto. Mas foi o jeito que minha mãe e meu pai me ensinaram, então pronto, né? Não tinha como escapar, não. Foi E a aí fé, o né? resultado. Verdade. E aí o senhor falou, a gente se agarra, né? No que ele fala. E aí, quando foi pouco tempo depois, eu fui aprovado naquele vestibular. Eu passei para o segundo semestre. E quando eu fui marcar a data do culto de gratidão da minha igreja, só tinha um dia disponível na data da igreja, que era o dia 10 de agosto de 2013, que eu tinha dito a Jesus que essa é a data do meu culto de gratidão 7 meses antes. Porque Deus responde a oração, né? Glória a E o Deus. adolescente, e eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu, né? Que foi no meu vestibular, 17 para 18 anos. Que é a idade do adolescente, que ele Isso. pode entender, né? Que a gente tem experiências com o Senhor na nossa adolescência, na nossa juventude, que não são coisas só de adultos, não. É coisa para adolescente também. Perfeito, perfeito. O Hudson Taylor, aquele missionário, né, lá na China, ele disse uma vez que quando nós agimos, nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Isso é poderoso para nós fazermos o adolescente, os nossos alunos entenderem na nossa sala de aula que Deus, ele responde às nossas orações. Deus, ele é poderoso, ele ouve. Às vezes a gente ora,
Rapaz, até esquece, né, do que orou, até esquece do que pediu. Daniel não, Daniel ele lembrava porque era algo realmente ali, até marcou a data, mas tem oração que a gente ora ali naquele propósito, naquele momento e esquece, mas nem isso. O Jesus, ele resiste na agenda dele, cada oração, e ele nos responde. Olha, existem respostas, às vezes, que eu não queria, que eu não queria que chegasse, né? Que eu não queria que fosse aquelas respostas, mas a oração que eu faço não é para mim, é para o Senhor. Então ele responde da forma que está dentro do propósito dele. Hein, Mahanani? É verdade. É aquilo que a gente estava falando, né? A oração ele tem que estar dentro daquele, digamos assim, dos princípios do reino de Deus, né? Deus não responde qualquer tipo de oração. Você tem que saber pedir, né? Como fala no nosso tópico 3 aqui, que nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater, né? Bater na porta para que venha a resposta, para achar. Mas não é de qualquer forma que a gente pode pedir, né? Ou buscar, ou bater. O Senhor, ele nos incentiva porque assim, a perseverança está bem ligada a essa questão de você estar pedindo constantemente, né? Pedindo. Quando você pede uma coisa para alguém, você tem que ser insistente, se você quer aquela coisa, né? Então, você tem que ser perseverante. Mas você tem que saber pedir. Porque se você for pedir uma coisa ruim, uma coisa mal, não vai conseguir aquilo, né? E o Senhor, ele deixa claro que ele dá ao seu filho o que ele pede. Ele dá. Só que você tem que saber pedir. Lá em Mateus 21, deixa eu abrir aqui a Bíblia, que eu separei aqui, que é justamente, fala que na oração precisa muito, a gente precisa ter fé para que nossa oração seja respondida. Não adianta você também fazer uma oração orando, né? Tem que ter a intenção do coração, a intenção de ter fé, certo? Diz assim, 21. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, a oração, quando é feita com fé, que é bom deixar isso claro para os jovens, que não é apenas orar, não é apenas você conversar, mas também tem que ter a fé envolvida na oração, né? Você acreditar, você saber que você está falando para alguém que realmente vai resolver, que realmente vai fazer. Aí, cumpre-se a palavra de Deus, que diz que a oração move montanhas, né? Glória a Deus. E a resposta dessa oração, como diz na lição, né, o Pai Celestial pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer espere. Se eu estou orando, eu preciso estar submisso à vontade dele, compreendendo que, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, 2, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha oração é uma entrega, uma conversação a Deus. Eu lanço sobre ele a minha ansiedade, eu lanço sobre ele os meus problemas, eu jogo para Jesus, porque ele recebe tudo e não sente peso dos meus problemas, não sente peso dos meus traumas, dos meus medos. Então, se eu estou lançando sobre ele, se eu estou orando, crendo, eu preciso também ter fé suficiente para entender que se a resposta é não, o não dele é o melhor para mim naquele momento. Se a resposta dele ali é sim, é porque o sim é o propósito dele para mim. Mas se a resposta dele é espere, eu vou ter fé suficiente para orar, receber a resposta e continuar orando, por entender que ele é poderoso e que a vontade dele ela é boa para mim. É muito ruim receber não, né? É muito ruim receber não, eu recebo um espere. A pessoa espere, não. A gente só quer receber sim, mas a gente precisa entender que a oração ela pode vir com a resposta pode vir sim, não, ou espere, e eu preciso ter fé suficiente para crer que é o melhor de Deus para mim. E o não de Deus, ele nunca vem acompanhado de uma solidão, né? Deus, ele sempre deixa, ele pode dar um não, mas preparando algo bem melhor e bem maior para nós, né? Sabendo que, como tanta oração do Pai Nosso diz, né? Seja feita a tua vontade, a vossa vontade, né? Então, assim na terra como é no céu.
Ou seja, o que o céu tem preparado para nós é aquilo que a gente deseja no nosso coração, né? Que deve ser o desejo do nosso coração. Mas Tostando, né? Pastor Reinaldo ele diz, né? Deus nunca deixa ninguém de mão vazia, né? Se deu não para você, confie no descanso do Senhor, que tem coisa maior preparada. É verdade. E o não dele, às vezes, faz parte do processo para, no final, a gente receber o nosso milagre, né? Se está muito claro também na Bíblia Sagrada, diante de tantos textos, tem o texto daquela mulher sirofenícia, e ela vai começar a clamar, Senhor, socorre-me, 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 e a Bíblia diz, e não lhe respondeu palavra alguma. O primeiro não do silêncio. Ela vai continuar clamando, clamando, ela não vai embora, ele disse, papai, manda ela ir embora. Aí a Bíblia diz que Jesus disse, olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa do meu pai. O segundo não, e é o não ali, não é o não da rejeição, mas é o não ali realmente da prova mesmo, do provar mesmo. E ela não vai embora, continua clamando, e a Bíblia diz que Jesus diz assim, por último, não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e deitados aos cachorros. Perceba que Jesus vai dar 3 não para aquela mulher. Fazia parte do processo, mas ela continuou orando, continuou clamando, continuou pedindo, e no final de tudo ela vai receber uma bênção maior do que ela esperava, porque a bênção que ela esperava era a bênção de saúde sobre a filha dela. A bênção que ela vai receber é a bênção de salvação sobre a casa dela. Então, às vezes, o não faz parte do propósito, para lá na frente nós recebemos o melhor de Deus. Imaginando, a gente precisa crer no processo da oração. A gente precisa crer, e o adolescente precisa crer, professor, que ele precisa orar porque é importante, ele precisa orar porque é indispensável, ele precisa continuar orando, crendo que Deus responderá e ele não ficará sem resposta. É verdade. Tem que esperar, tem que confiar em Deus, né? Você confiar em Deus é você entregar aquilo nas mãos do Senhor. Se você entregar, confiar, tiver fé, a resposta virá. E principalmente quando a gente entrega com fé e confiança, se a gente recebe ou não, a gente recebe ou não, mais tranquilo, né? O coração fica mais calmo, Deus acalma o nosso coração. Então, ensinar ao jovem, ao adolescente, que realmente existe essa possibilidade do não, né? E principalmente a possibilidade de espera, porque o Senhor não é aquele que hoje o mundo é tudo muito, tem que ser na hora, né? Tem que ser imediato. E o Senhor não faz isso, o Senhor faz a gente esperar o momento certo. Então, vamos botar em prática a paciência, né? Um dos frutos do Espírito, para esperar a resposta do Senhor, porque realmente ela, quando ela vem, ela é perfeita. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa lição de número 2, uma história sobre a oração. Então, fazendo um resumo aqui, o texto, é indispensável ler o título, né, claro, e o texto, que é de praxe da aula, mas ler com ênfase, né, o texto do dia, porque realmente é um texto que vai ser muito usado, colocar isso para ler, tem aqui as observações para o professor, falando acerca da oração, para que você faça um ciclo de oração com os seus alunos ali, com, inclusive, motivos de oração, para que eles possam orar na prática, e também os nossos pontos que nós abordamos aqui, ensinar o adolescente sobre a importância da oração, estimular a prática da perseverança da oração e salientar para ele a bênção de se viver uma vida de oração, porque a vida de oração é uma vida que tem recompensa no Senhor, até porque, como já foi dito aqui, o Senhor não faz nada a não ser resposta de oração, então o adolescente precisa orar e crer que Deus é poderoso para lhe responder. Rapaz, passou rápido, viu, Daniel? Falar de oração é realmente algo maravilhoso, porque passou rápido, Deus atendeu a nossa oração, chegamos ao final de mais um podcast. Glória a Deus. Verdade. Se deixar, a gente vai aqui até mais tarde, né? Aí eu estava aqui pensando, né? De repente, para terminar a aula, coloca o nome dos adolescentes no papel, faz um sorteio e cada um fica responsável por orar aquela semana, por aquele Olha que adolescente, bênção! né? Glória a Deus. Faz uma campanha de oração com esse menino, movimenta aí e fica um responsável por mandar mensagem, para intercedendo, né? Estimular essa vida de intercessão uns pelos outros, né? Que é assim como a palavra diz, né? E tenho certeza que vai ser uma bênção. A gente contribui um pouquinho, mas Deus ilumina muito mais a vida de cada um. Glória a Deus. E Mahanani, mais uma dica especial aí, Daniel, encerrando aí o nosso podcast, né? Que é
a questão dos nomes lá, e é benção, olha, faça mesmo, e no final da semana ainda reúne a classe para falar das experiências de interceder uns pelos outros. Não esquecer de contar as bênçãos, né? De resposta, Isso. as respostas das orações. Isso. Né? Que serve de testemunho para fortalecer a fé dos outros, né? A fortalecer a fé de todos aqueles que participaram daquele ciclo, daquele momento de oração, daquela semana de intercessão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Daniel. Pai do Senhor, irmão Renan, Pai do Senhor, irmão Felipe. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo muito com vocês, e estamos juntos. Pai do Senhor, irmão Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Daniel. Até a próxima lição, se Deus quiser. Estaremos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Podcast, classe de adolescentes, lição número 2, uma história sobre oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.